Olá, meus irmãos. Hoje sou eu, Tami Maciel, a convidada para, digamos assim, fazer reflexões, né? Todos nós juntos, até porque o tema que eu trago, para muitos de nós, não é novidade, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Consolador Prometido. É claro que é um tema que, vez ou outra, quando fazemos o nosso evangelho no lar, ou quando pegamos, né, o evangelho para ler algum parágrafo, esta lição nos cai frequentemente. Então, por isso que eu digo que não é uma novidade. O importante para nós é que a gente relembre o quão é valioso o conteúdo desta mensagem. E para que nós entendamos, né, o que é este Consolador Prometido, que na atualidade, né, é muito importante que tenhamos claramente em nós qual é a importância desse Consolador em nossas vidas, né, no período ao qual nós estamos passando por vários testemunhos bastante difíceis, não só os particulares, mas também junto à humanidade. Que a pandemia nos trouxe este testemunho que chamamos de coletivo, mas que tem a sua importância. Então, o Consolador prometido pelo Mestre vem nos auxiliar, na manutenção da nossa fé e daquilo que nós já sabemos. Então, vamos à nossa reflexão. Sempre com recurso do slide, vamos ler a passagem que é de João, que está lá no Evangelho, que diz assim: Se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, nossa reflexão vai ser baseada neste texto de João, e percebam atentamente as palavras grafadas, que é aonde vai basear, a nossa fala deste momento. Então, para nós irmos um pouco mais profundo no que significa, por exemplo, consolar. O que é? Já que Jesus falou em Consolador prometido. Mas o que significa consolar? A palavra em si vem do latim, consolare, e significa, percebam, aliviar ou suavizar a aflição, o sofrimento, o padecimento, dar lenitivo a mitigar, confortar. E já prometer, também do latim promittere, que é atirar longe, obrigar-se verbalmente ou por escrito a fazer ou dar alguma coisa, comprometer-se a, pressagiar, anunciar, dar esperança. Então vejam que desde como Jesus falou desta promessa, deste Consolador para nós, é de alto significado e de alta profundidade. Desde do significado, destas duas palavras, que confesso, quando fui procurá-las no dicionário, eu fiquei assim maravilhada, porque o consolar é aquilo que te dá, suaviza a tua aflição, te dá um amparo, te dá um socorro, atenua o teu sofrimento. E o Mestre prometeu, ele fez essa promessa. E vejam, prometer atirar longe. Percebam
a amplitude que tem este atirar longe, que é a proposta da doutrina espírita, que possa chegar cada vez mais a cada indivíduo neste planeta Terra. E uma palavra que particularmente para mim é muito importante é a questão de dar esperança. Nós nunca, na atualidade que estamos vivendo, né, o agora, foi tão necessário nós termos esperança. Hoje está ruim, digamos assim, está muito sofrido, mas Jesus nos caminhou perfeitamente quando disse: a felicidade não é deste mundo. Tá? Então é para frente, não é agora esta felicidade. Mas como é que eu posso focar nessa felicidade futura? Tendo esperança, né? Que é a certeza que isto vai chegar para nós. E o mestre, especial como era, né, e é, né, em nossas vidas, ele quando esteve aqui neste plano, né, ele veio para nos falar de algo que até então nós desconhecíamos e na realidade ainda não conhecemos totalmente, que é falar de amor, nos trazer uma mensagem de conduta moral que nos encaminhasse pela evolução, que nos desse a compreensão dos porquês que nós estamos aqui. Mas, apesar da missão do Mestre junto a nós, aqui neste plano encarnado, ele sabia que a nossa pouca evolução proporcionaria, infelizmente, o esquecimento dos seus ensinamentos. Então, ele sabia que o que ele estava plantando naquela época era uma semente, muito pequenininha. Então ele já previa que nós esqueceríamos tudo aquilo que ele veio ensinar. Tanto é que na última reunião, a Santa Ceia, junto aos seus apóstolos, é aí que ele vai dizer, vai prometer enviar um outro Consolador prometido. E ele foi o Consolador. Mas como ele teve uma estada curta entre nós, e era aquele tempo mesmo necessário, que nós podemos, às vezes, nos pegar pensando, será que se não tivéssemos crucificado o Mestre, ele ficaria mais tempo entre nós, se nós não tivéssemos matado? Não, gente. O tempo necessário para o Mestre ficar entre nós foi aquele curto tempo, que dizem os historiadores que de pregação foram 3 anos. Então foi o tempo exato. Então nesta última reunião, chamada de Santa Ceia, o Mestre já sabia do que iria acontecer, dali a algum tempo, e ele vai falar deste Consolador prometido diante do desespero dos apóstolos, quando ele anuncia que iria deixá-los. Então ele vai falar já nesta promessa. E o Espírito de verdade, onde alguns acreditam que é o próprio Jesus Cristo que vem ajudar na codificação, particularmente penso que ele nunca se afastou, que ele participou ativamente da mesma, mas também tem aqueles irmãos que acreditam que o Espírito de verdade foi a falange de espíritos superiores que ajudaram na codificação, no ensinamento, E estes é que viriam com o compromisso de relembrar aquilo que nós já sabíamos, mas também trazer novas lições. Então vejam, quando nos detemos em analisar o encadeamento histórico da humanidade, que envolve Jesus, nós percebemos, olha a beleza, ele veio e trouxe de ensinamento, que nós tínhamos condições à época de apreender, mas já sabendo que iríamos esquecer. Então ele diz que vai pedir ao Pai um outro Consolador, para os seus apóstolos, ele promete. E o que é este Consolador? Ele teria a missão de relembrar os ensinamentos que ele trouxe, mas também abrir um pouco mais o leque de ensinamentos.
Então vejam, isto denota que nós, diante do Consolador prometido pelo Mestre, já estávamos um pouco mais maduros evolutivamente, né, tanto moral quanto intelectualmente, em condições já de entender estas novas lições. Então, reafirmando, né, que nós estaríamos maduros, digamos assim, e que era hora, né, que o homem já tinha condições, ou seja, os homens, nós, de compreender estes ensinamentos novos. Mas, mesmo assim, a gente pode se perguntar, mesmo sabendo do que significa a palavra, as duas palavras importantes, a qual o mestre chamou, né, este ensinamento, a gente pode, mas por que será que Jesus escolheu o Consolador? E prometido ainda, porque no momento que ele prometeu, ele se comprometeu de fato, né, que iria providenciar. Então, se nós analisarmos didaticamente, não há outra palavra melhor para denominar, né, aqueles ensinamentos que Jesus prometeu lá na Santa Ceia. Então, o nome é bastante significativo, ele é desprovido de ambiguidade, ou seja, duplo sentido. Ele, quando você fala em Consolador, é aquilo mesmo que você está entendendo. E vai encerrar toda a revelação, né? Então, vejam, prevendo que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles chamariam na crença que iam fundar. Isso aí é interessante. Primeiro, Jesus, lá, 2000 e tantos anos atrás, ele previa que chegaria um estágio da existência humana neste plano que precisaria muito de consolação. E não é o que nós estamos realmente hoje precisando? De consolação, de amparo, de acreditar, de ter fé, né? Para que a gente tenha a força necessária, a coragem necessária para o enfrentamento do dia a dia, né? Na atualidade, é de suma importância este Consolador. E outra coisa que nos chama a atenção é que quando se diz ali, implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar, ele está falando das outras crenças que o ser humano é muito hábil, aliás, de criá-las, né? Lembrando que o Mestre Jesus, ele não veio a este plano e se disse, eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou católico. Isso quem fez foi o homem. E está tudo bem, porque nós sabemos que a religião que promove o homem a modificação para o bem, ela está exercendo a que veio, né? Mas também sabemos que muitos credos, eles vêm ainda muito dogmáticos, muitas vezes com questões bastante fantasiosas, né? E então, é disto que ele está falando. Por quê? Nós vamos falar mais adiante a respeito da doutrina espírita, ela é imutável, né? A gente é que vai cada vez mais despertando para a profundidade de cada ensinamento que ela é detentora. Então, nesta colocação, Cristo foi muito claro, muito explícito, por que ele escolheu Consolador, prometido, né? Desde o nome, ele não abre brechas para outros entendimentos. E isso, assim, particularmente me trouxe, quando montando este tema, me trouxe a reflexão sobre quando o mestre disse, né, que tua fala seja sim, sempre sim, sim, não, não. Né? Então, abre bastante espaço para as nossas reflexões. Então, por hora, meus queridos, nós paramos por aqui, né? É a primeira parte da nossa conversa. Um grande beijo.